Deus abençoe os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias para Apocalipse 10, versículo 8 ao 11. Temos uma escritura aqui. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui o anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Grande Deus, soberano Pai celestial, é o tempo de profetizar outra vez, relembrar o que foi dito e revelado pelo santo profeta. Fala conosco, e que essa palavra a cada dia seja uma bênção para as nossas vidas, enquanto nós vivemos na terra. É o que o Senhor tem nos dado para nos alimentar e para a cura das nossas almas. É a tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, e abençoa cada filho e filha através da internet e presente aqui. Em teu santo nome nós te pedimos essas bênçãos. Amém, Senhor. Poder sentar, irmãos. É um assunto que nós quase que sempre tratamos, né? Foi um assunto também que o irmão Brana deixou para tratar esse assunto no último ano da sua vida. Ele falou tudo aquilo que ele poderia pensar sobre este assunto, não somente pensar, mas o que estava na Escritura. Mas ele tinha que deixar uma resposta, porque era uma grande pergunta. E ele disse que Moisés, no seu dia, também enfrentou o mesmo problema. Jesus também, no seu dia, ele enfrentou também este problema. É um problema que não somente estava no mundo, mas o problema que está dentro da sua igreja. São Paulo também enfrenta esse problema. Nós não vemos São Pedro falando sobre isso, porque Pedro viveu em outro dia, em outra era. Quando ele estava dentro da era de Paulo, ele tinha que estar sujeito à mensagem de Paulo, porque não era mais a mensagem de Pedro naquele dia, agora já era a mensagem de Paulo. Paulo disse: eu tive que resistir a Cefas, porque ele era irrepreensível com respeito ao evangelho da circuncisão e da incircuncisão. Deus era o mesmo, mas Paulo estava tratando com o mundo. Pedro apenas estava tratando com a nação judia, com a igreja hebraica. Estava dentro da era ortodoxa. Paulo já era um apóstolo ao mundo. Ele tinha que ter uma resposta para o mundo. Por isso ele, nos 2 livros dele, ele trata também do mesmo assunto. Romanos 7 e 1 Coríntios 7. E aí nós chegamos nos nossos dias, na era de Laodiceia, sabendo que os mensageiros também enfrentaram também o mesmo problema.
mas eles tinham a mensagem de Paulo para aquilo ali. O irmão Branham tinha a mensagem de Paulo, mas ele trazia algo que Paulo não trouxe, né? Paulo tratou do assunto de casamento e divórcio, mas não dentro da revelação desse dia, mas dentro da luz que ele recebeu no seu tempo. O que importava era a luz do dia, né? Como o irmão Branham, enfrentando mesmo problema, e ele enfrentou esse problema dentro da sua própria igreja, tinha que realmente dar uma resposta. Nós vemos o irmão Branham antes da revelação dos 7 selos, falando sobre esse assunto, fala sobre esse assunto depois dos 7 selos. Ele fala sobre o assunto de casamento e divórcio. Depois dos 7 selos, até 64, até janeiro de 65. Só que em 21 de fevereiro de 1965, Deus revela para ele casamento e divórcio. Deus dá uma mensagem, dá a revelação de casamento e divórcio para o dia no qual ele estava vivendo. E veja só que isso foi como Deus curou o irmão Branham. Deus curou o irmão Branham no ano da sua morte. Por que me curas agora, depois que estou tão velho? Né? E Deus também trouxe essa resposta no ano da sua morte, 21 de fevereiro de 1965. Agora, depois de 21 de fevereiro de 1965, você procura o irmão Branham falando sobre o assunto de casamento e divórcio, respondendo pergunta de casamento e divórcio. Ele não tinha mais que responder pergunta. Ele já tinha pregado, ele já tinha trazido a revelação de casamento e divórcio. Antes ele respondeu pergunta, mas depois que ele pregou casamento e divórcio, não responde mais. Ele não responde mais pergunta dos 7 selos. Depois que ele prega os 7 selos, ele respondeu perguntas e respostas sobre o selo quando ele chegou no 6º selo. Mas depois que ele prega o 7º selo, ele não responde mais. Ele somente manda ouvir a fita. Ouça a minha fita de casamento e divórcio. Irmão Branham nunca disse assim: ouça a minha fita de perguntas e respostas de tal data de 1963, 64. Eu ali respondo. Não. Ele manda ir a casamento e divórcio. Por quê? Eu tenho aqui algumas mensagens que o irmão Branham fala depois de 21 de fevereiro de 65. Eu tenho até antes que ele diz: nós estamos nos preparando essa semana para falar sobre este assunto. Eu estava escutando um pregador hoje, tratando de um assunto muito importante, numa escola dominical, para uma multidão enorme de pessoas, e falando sobre o assunto de casamento, de família, do lar. Mas casamento e divórcio, o assunto de casamento se traz com a mensagem de casamento e divórcio. Porque o irmão Branham disse que em casamento e divórcio tem 2 extremos. Tem 2 linhas, e todas as 2 estão erradas. Eu estava lembrando quando o irmão Branham foi pregar os selos. Ele, 7º selo, 17, ele disse assim: eu digo isso olhando algumas velhas anotações que eu preguei.
há muitos anos atrás, eu vinha e dizia o que eu pensava que estava certo, que estava correto, e assim por diante. Aquilo estava bem longe da linha. E todos os 4 daqueles selos eu espreguei em um sermão com cerca de 20 minutos. Porque ele demorou uma semana, ele pregou em 20 minutos. Ele disse, mas tudo estava fora da linha. Mas quando ele estava pregando, ele tinha a convicção que estava certo. Ele não tinha a luz. Nunca fumes, foi o que o anjo disse para ele, nunca beba, nunca contamines esse teu corpo, porque terás uma obra para fazer quando tiver maior idade. Então, de quem que ele leu sobre esse selo? Dr. Schmidt e muitos outros adventistas, pentecostais, e ele pregou aquilo que ele leu, é o que eles tinham naquele dia. E Mombrana disse que era um dos melhores dos Estados Unidos e do mundo. Agora, quando veio a revelação dos 7 selos, os 7 selos mostram que tudo isso estava errado para esse dia de hoje. Para o dia que eles estavam vivendo, não estava errado, porque era a única luz que tinham. Você tinha a luz da lamparina, hoje você tem a luz elétrica. Para aquele dia que não tinha luz elétrica, aquela luz servia, mas para hoje já não serve. Como é que você vai sair com um lampião quando você realmente tem uma lanterna recarregável, como temos aquela ali na porta? Quando você tem luz elétrica, como é que você vai usar lampião de querosene? Para aquele dia que não tinha luz elétrica, tudo bem. Foi como a mensagem de Lutero. Como foi os problemas de casamento e divórcio nos dias de Lutero? Se resolvia com o mensageiro do dia. E ele que era a resposta para aquele dia. Aquilo estava bem longe da linha, e todos os 4 daqueles selos eu os preguei em um sermão com cerca de 20 minutos, e tudo, os 4 cavaleiros de Apocalipse, eu os coloquei todos juntos e disse, saiu um cavalo branco, eu disse, talvez esse seja a era primitiva, e o cavalo seguinte saiu em fome, e assim sucessivamente. Mas olha que coisa, quando a palavra foi realmente aberta, aquilo estava a 100 milhas de distância disto. Gente, vocês que se diz da abertura da palavra, vocês estão tão longe do que é a abertura da palavra. Só tem nome de que vive, mas está morto. Não vou dizer os outros nomes que as pessoas colocam, né? Mas estão tão longe como o Oriente do Ocidente. Quando realmente tento explicar o novo nome, vocês estão tão longe, porque vocês escutaram de um pastor de Ruanda, vocês escutaram de outro de Trindade e Tobago, vocês escutaram de outro lá do Canadá. O irmão Brando também estava nessa confusão. Ele leu o doutor Schmidt, deu o doutor Fulano, o doutor Ciclano, e fez um sermão de 20 minutos, e pregou todos os 7 selos. Quando a revelação veio, a revelação mostrou que tudo aquilo estava errado. Era a luz de candeeiro, de querosene. A ciência tinha avançado, a ciência já chegou na luz elétrica. Hoje, energia solar, não precisa de fios, não precisa de poste. Agora
imagine só como é que a mensagem tem avançado hoje. Então nós vemos os pregadores hoje trazendo casamento para o povo, casamento de divórcio, mas lá com a luz de querosene, o povo vai ficar realmente confuso, quando realmente a mesma mensagem chega com a luz elétrica, né, com a luz bem maior. Na verdade, que tudo aquilo que eles estão falando em luz de lampião, de querosene, não está errado. Mas se você for ler com a luz mais potente, você vai ver o que é que o profeta está falando entre as linhas. Você vai ver que uma moeda tem dois lados. Você vai ver que existe um positivo e um negativo, que existe uma mecânica e uma dinâmica dentro dessa mensagem. Por isso, hoje, o ministério tem chegado à sua perfeição. Mas vendo o nosso assunto, na mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada em 28 de abril de 1965, o irmão Bruno toca no assunto. Pegue minha fita a respeito de casamento e divórcio. Você quer saber alguma coisa sobre se pode, se não pode? Pegue a fita a respeito de casamento e divórcio. Se não entende, vai com o seu pastor com a fita de casamento e divórcio. Não volta a tentar iluminar o caminho com a luz de lamparina. Tem gente que pega casamento e divórcio, de repente ele já pega o candeeiro, né? Você vai atrapalhar tudo. Não, o irmão Brano falou aqui em demonologia. Gente, o que ele falou em demonologia foi revelado tudo aqui em casamento e divórcio. Amém. Ali em cima da montanha em Tucson, aqui há não muito tempo atrás, eu estava ali em cima, orando a respeito disto. Eles dispensaram as aulas para que pudesse ver aquela coluna de fogo. As professoras, a escola dispensou para que as crianças pudessem ver o que estava acontecendo lá em cima da montanha. Ele disse: a minha menininha estudava. Quando todos saíram e viram em plena luz do dia aquela coluna de fogo descendo, os irmãos disseram: só pode ser Deus falando com o irmão Brana ali na montanha. Agora Deus desce, fala com ele ali do meio daquelas pedras, diz para ele ir e pregar isso, ensinar para o seu povo. Ele diz: é a verdade sobre esse assunto. Por isso ele diz: fique com aquilo que diz a fita. Gente, o alarido foi a abertura dos 7 selos, foi a revelação dos 7 selos. O alarido não é as mensagens da primeira e segunda etapa. Não, aquilo ali foi uma mensagem evangelística, preparando o povo para receber a revelação. Foi uma mensagem precursora. Não era a revelação dos 7 selos, foi a mensagem precursora da sua segunda vinda. A sua segunda vinda foi para abrir e revelar os 7 selos. O Cordeiro tinha que ter saído do trono da intercessão. A era tinha que ter terminado quando realmente ele deixa o lugar da intercessão. As eras terminam. Ele desce com o livrinho aberto. Ele se materializa. E ele vem a Jeffersonville e abre os 7 selos. Revela todos os mistérios. Ele disse mesmo: o mistério da semente da serpente
falando da origem, de como o homem veio e a mulher, da queda. E quando se trata da semente da serpente, a revelação está ligada com o casamento de divórcio, que ele deixa para 21 de fevereiro. Não era ele, era Deus. Aí Deus desce naquele tovelinho e fala com ele ali, naquele dia tão claro, que chamou a atenção da cidade. A cidade fica na baixada e o cânion fica em cima, e Deus desce ali para ver aquela coluna de fogo circulando na montanha e indo e voltando em forma de funil, para cima e para baixo. As pessoas aqui sabem disso, estavam ali e viram aquilo. E isto, quando ele me disse a verdade sobre essas perguntas, sobre casamento e divórcio, se existe uma parte indo para este lado e outra indo para aquele lado, tem que haver uma verdade em algum lugar. E depois daqueles 7 selos, ele mostrou qual era a verdade sobre aquilo. Depois daqueles 7 selos. Então, como é que o ministério hoje está tentando explicar casamento e divórcio com as mensagens precursoras da segunda vinda? Vai deixar o povo em confusão. Como eu falei no domingo passado sobre restituição, Deus faz restituições para as pessoas que têm feito as coisas erradas. Tinha que ter uma restituição, tinha que ter uma resposta para isso, para a igreja. Porque a igreja já vem com todos esses problemas. E aí não encontra uma resposta para isso. Aí quando ela vai ouvir algo, é tudo a verdade, mas tudo em lamparina. Ela não consegue enxergar direito. O povo quer enxergar a coisa direito. Ele quer um remédio para curar a ferida, para cicatrizar. Eu cheguei no irmão Luiz essa semana para levar a ceia. Ele mostrou lá uma garrafa. Ele disse: olha, descobrimos isso aqui cicatriza a ferida da minha mão. A pessoa, quando descobre um remédio, ele guarda com todo carinho, porque ele sabe que aquilo ali vai fechar aquela ferida, vai curar aquele câncer. Quando o irmão Bruno traz a revelação do 7 selos, é o remédio, é o que vai fechar a ferida, é o que vai curar o câncer. Mas a igreja, ela tem chegado numa condição que ela tem sempre voltado atrás, né? Ela sempre volta para trás. Ela sempre volta àquela mensagem de John Wesley. Você pensa que o povo está pregando a mensagem do irmão Branco, está pregando a mensagem de Wesley, santificação. Eles estão pregando tão forte a santificação, e a igreja fica bonita com aquilo, fica brilhosa, mas a santificação deixa o povo só vazio, o povo não enche. Tem que ter algo para poder encher aquele vaso, depois de estar limpo. Hoje tem se cumprido essa escritura. Isso foi 2 dias antes de pregar casamento de divórcio. Ele diz assim: agora, antes de sair de viagem, talvez no domingo pela manhã, ou mesmo à noite, num desses cultos, eu sei que todos estão esperando ouvir a mensagem sobre a verdade de casamento e divórcio, o qual é um dos grandes problemas desse dia. Então, todos estavam na expectativa de ouvir aquela mensagem. Mas ele já tinha pregado e respondido perguntas sobre casamento. Você vai encontrar no Busca mesmo as dezenas de parágrafos. E por que eles estavam na expectativa? Já não tinham ouvido os 7 selos? Porque estavam na expectativa.
Você viu na mensagem anterior que ele disse que as professoras, os professores dispensaram as crianças para poder ver o espetáculo do tovelinho? Deus desceu no espetáculo. Foi um espetáculo público. E ali ele estava revelando para eles sobre o casamento e divórcio. E o povo estava na expectativa de ouvir. E aquilo estava no coração do irmão Branham para dar para eles. Como o povo, quando saiu do Egito, eles realmente esperavam a resposta sobre casamento. E só quem podia dar essa resposta era Moisés. Nós vemos em São Mateus capítulo 19, Jesus trata desse assunto. Depois nós vemos a igreja gentia, tanto a igreja de Roma como a igreja de Corinto, esperando uma resposta sobre o assunto de casamento. E só Paulo podia falar sobre isso, nem Apolo, nem Cefas. E Pedro tinha recebido a revelação de quem era Jesus Cristo. Mas Deus não mostrou essas coisas a Pedro. Deus mostrou essas coisas para um homem solteiro, nem mostrou para um casado. O casado tem mais experiência do que o solteiro. Deus já usa o solteiro. Paulo, a gente não ouve falar se ele tinha mulher ou não, igual Elias, não ouve falar sobre a sua família. Então o irmão Branham fala aqui nessa mensagem que o povo estava na expectativa, né? Eu estava vindo para cá, quando eu comecei a juntar esses parágrafos aqui, estudar, eu ia pregar sobre outro assunto, estudei a manhã todinho, né? E às vezes tem coisas que começam a te incomodar, porque o povo está querendo realmente ouvir algo, né? De repente alguns através da internet. Se você quer uma resposta sobre casamento e divórcio, leia a mensagem de casamento e divórcio. O povo de Jeffersonville, dos Estados Unidos, estava na expectativa de ouvir as verdades sobre casamento e divórcio. Agora, o irmão Branham disse aqui, hoje tem se cumprido essa escritura. Foi o mesmo que nós lemos, né? Agora aqui nos encontramos entendendo o mistério da semente da serpente, e nos poucos dias, Deus permitindo, entenderemos o correto quanto a casamento e divórcio e todas essas coisas que Deus tem aberto, todos os selos dos mistérios desde a fundação do mundo, e temos gozado a presença de suas bênçãos. Isso é correto. Hoje tem se cumprido essa escritura. Aí já é depois que ele pregou casamento e divórcio. 18 de abril de 1965 está o irmão Branham ordenando ministros, e tem dois aqui que tinham problema de casamento, mas tinham ministério. E agora, se você pegar a mensagem precursora e tentar aplicar aqui, aí é a mesma coisa de alguém chegar e dizer, irmão Branham, mas lá atrás o senhor não falou, né? Que o homem tinha que ser marido de uma mulher só, conforme diz São Paulo. Só que aqui o selo tinha sido revelado. Deus desceu no tovelinho e mostrou para ele a verdade de casamento e divórcio. Ele está aqui ordenando dois homens com um problema, irmão Ben e irmão Martin. Irmão Martin já partiu, irmão Ben eu não sei. 33, mudou Deus alguma vez seu parecer a seguir sua palavra? Quantos aqui conhecem o irmão Ben? Quantos creem que ele é um servo de Deus, digno dessas bênçãos que nós pediremos a Deus para ele? Vê? Ele não é um estranho, ele tem estado conosco por anos e anos. Eu o conheço como um homem humilde. Ele é como eu, ele comete muitos enganos, muitos erros. Todos nós cometemos. Mas o que eu gosto a respeito do irmão Ben, ele está pronto a se rastejar para fazer aquilo correto. Quando ele ouviu outro dia sobre casamento e divórcio,
ele e sua esposa estavam para se separarem. Ora, ele a ama e ela o ama, mas eles desejaram estar de acordo com a palavra de Deus. Seja o que for que a palavra disser, isto é o que eles desejam. Eu oro para que Deus abençoe a bem a sua esposa para o seu serviço. Vamos colocar nossas mãos sobre o irmão. Isso aqui ele fez depois que veio a revelação de casamento e divórcio. Selo da Páscoa, 10 de abril. Eu estou falando mensagem aqui que o irmão Brana toca o assunto de casamento, depois que ele prega casamento e divórcio, não antes. Não que nós anulamos as mensagens antes, só que aqui é outra luz. A mensagem é a mesma, mas a luz para ler ela é outra. É a mesma coisa você tentar trazer a política dos dias de Getúlio para hoje. Não funciona. Não funciona. Os dias de Getúlio era tempo de Lampião, de Antônio Silvino. Hoje é outro dia. Hoje é o dia de João. Não é nem os dias do irmão Brana, é os dias de João. Porque João come esse livro. João come esse livro dos 7 selos. Eu estou bem claro. João come o livro dos 7 selos. João come o livro de casamento e divórcio. João come carta áudio ao irmão Li. Por isso que o que João profetiza é diferente. Ele está profetizando outra vez o que ele comeu, o que ele engoliu. Você pode ver que as pessoas que tentam condenar essa mensagem, eles estão condenando com a luz de lamparina, tocada a querosene. João já está com uma luz de energia solar. João já está na luz da Shekinah. Não é a luz do candelabro que se apaga, mas é a luz do Santíssimo Lugar. Sobre casamento era o que Moisés tinha dito. Jesus não condenou aquilo. Era o que Jesus tinha dito, até vir Paulo. Quando veio Paulo, Romanos 2,16, no dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aí vem Brana. É os dias de Brana, é o que Brana diz. Aí chegam os dias de João. João come o livro. Já não é uma luz elétrica, já é de energia solar. Não depende de fios. Não, depende do sol. Já depende de Deus. Tem gente que diz, não, mas ele fez, não, você não pode realmente dizer que ele errou. Ele comeu o livro. Hoje é o que ele diz. E ele diz o que Brana disse. Casamento e divórcio, como Brana diz, fica como estão. Agora, se você comeu a mensagem precursora, você somente vai profetizar a mensagem precursora, esperando o retorno do irmão Brana, esperando a segunda vinda, ainda pregando que o Cordeiro está no trono. Está errado? Não, você está certo. Mas isso aí já passou a validade.
serviu por um tempo. Você pode até usar essa luz na mata, aonde não tem luz. Mas o mundo está muito avançado. E veja bem a altura que está voando a esposa de Cristo nesse dia, na revelação da palavra. Vamos ver aqui um pouquinho. Selo da Páscoa 233. Eu vi 7 anjos descer. A revista Life não publicou isso, como um nevoeiro parando por aqui, com 27 milhas, 43 quilômetros de altura, hein? 30 milhas, 43 quilômetros de largura. Não estava Fred Sotman e esses outros, Gene Norman, assentados lá atrás, estavam bem lá, bem ali, quando aqueles 7 anjos apareceram bem ali na colina, e se estremeceu a colina por milhas ao redor assim. Lá estavam 7 anjos, com uma espada de prata em sua mão, e disse: vai para casa e abre esses 7 selos que são dados, e aqui estão eles, o verdadeiro mistério de casamento de vós. Onde é que está o verdadeiro mistério de casamento de vós? Nos 7 selos. Que são os trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Por isso há necessidade de um novo nascimento. Senão você não pode realmente ver o reino, ver essas coisas. Tem que nascer. Nascer da mensagem da hora. Agora, se você nascer na mensagem da luz de lamparina, você não pode ver essas coisas de hoje. Aqueles judeus não viram o Messias porque eles nasceram na mensagem de Moisés. Eles tinham que ter nascido na mensagem do dia. Veja que muitos crentes de Pentecostes não conseguiram ver a mensagem de Paulo, que eles nasceram na mensagem de Pedro. O tempo já tinha passado, gente. O povo da mensagem hoje não vê a mensagem do dia, porque eles nasceram na mensagem dos anos 70. Isso está passando por cima das suas cabeças. A luz hoje é mais forte. E aqui estão eles, o verdadeiro mistério de casamento de vós, a semente da serpente e todas essas coisas que tem agitado por aí. É uma coisa que agita. É o assim diz o Senhor. Então nós temos que julgar o assunto de casamento de vós com a mensagem de casamento de vós. Você não vai julgar com a mensagem lá de 58. Você vai matar. Olha só, se Deus fosse tratar Davi conforme a lei que Moisés escreveu, e Davi entrou na casa de Deus com seus homens, com espada na cinta, as mãos cheias de sangue, e comeram os pães que eram somente para o sacerdote comer, e foram encontrados sem culpa. Mas a lei os condenava. A lei condenava Sansão de casar com uma filisteia. Só que o assunto era outro. Aquilo vinha de Deus. Deus tinha ele ia vingar os seus inimigos. Então nessa mensagem é muito cuidado. Olha, o sacerdote violava o sábado, blasfemava do sábado, e era encontrado sem culpa. Tinha mensagem para nos condenar. Uma moça entrou mal vestida no tabernáculo Mombrana foi falar com ela saiu dando coice, naquela mesma noite morreu. Suas sardas saltaram para fora, seus olhos também. Ela se arrebentou por dentro.
por não ser reverente à mensagem. Ao passo que um casal estava ali dentro, se abraçando, se beijando, fazendo atos obscenos, e o Senhor desceu e disse: está nas tuas mãos, pode matar eles. Ele disse: eu os perdoo. E naquele momento o casal veio na frente, em pranto, se arrependendo. Um morreu, outro não. Quem é esse Melquisedeque? Quantos alguma vez têm visto a fotografia dessa luz? Está apontando ali. Está por todas as partes do país, em todas as partes. A ciência a tem tomado e a tem examinado em todas as partes. Agora, ele está aqui mesmo agora, o mesmo que falou sobre casamento e divórcio. Ele está aqui. Casamento de divórcio foi pregado 21 de fevereiro de 1965, de manhã. Quem é esse Melquisedeque? Foi pregado em 21 de fevereiro de 1965 à noite. Ele está aqui agora mesmo, o mesmo que falou sobre casamento e divórcio, o mesmo que estava sobre a montanha e sacudiu os montes ali atrás, o mesmo que estava aqui embaixo no rio em 1933, o mesmo ontem, hoje e para sempre, ele é o mesmo. Veja, ele estava ali no rio em 33, e aquela moça disse: ô Billy, hoje você vai me mergulhar ali, você não é digno de ser batizado, sai da fila. E aquela professora que estava ali irreverentemente foi parar no hospício quando aquela luz desceu. E da luz saiu uma voz e disse: como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. A segunda vinda aconteceu em 28 de fevereiro de 1963. A vinda para revelar os mistérios dos 7 selos. Você sabe que os mistérios dos 7 selos está casamento e divórcio. Não foi a vinda para arrebatar. Não, porque nós estamos agora vivendo no tempo do Filho prometido, de nós encontrar com Ele nos ares. Por isso a esposa está grávida, ela não é mais noiva. Ela casou, ela engravidou. Nós vemos a igreja hoje correndo, pulando, todo o movimento pentecostal, mas essa igreja do mundo aí, ela não está grávida, ela não tem semente, ela não se engravidou, ela está namorando o mundo, mas a esposa de Cristo engravidou com a palavra, e o filho prometido é o rapto, é como uma mulher grávida, nas últimas horas da luz, ela não corre, tem cuidado até no caminhar, até no andar, e assim está a esposa nesse dia. Estamos examinando a nós mesmos, nos consertando a cada dia, nos alimentando da palavra. Ele toca o assunto também, o homem correndo da presença de Deus, 18, 23, falando de casa. Isso aqui é a mensagem, o homem correndo da presença de Deus, ou fugindo, são mensagens antes, 3, 4 dias antes de trazer casamento e divórcio. Mas na união invisível da noiva, no parágrafo 30, pregado em 25 de novembro de 65, ele volta novamente a tocar no assunto, a ler Romanos 7, 1 Coríntios 7. Paulo aqui está dando uma ilustração em nossa escritura sobre a lei e a graça. Agora veja, ele diz que Paulo está dando uma ilustração. O que usou Paulo? Era profeta.
o escritor do Novo Testamento. E ilustrando isso com o casamento divórcio, a pregação desta passagem é muito rara, porque de uma e outra forma pertence como que a casamento divórcio, porém também pertence a uma porção maior de casamento divórcio, de como é que ele aqui está tratando de estabelecer em ordem, que nós como a igreja não podemos mais estar casados com o mundo e com Cristo ao mesmo tempo, e ser legal e válido, isto tanto quanto pode ser para uma mulher estar vivendo com um esposo enquanto ela tem um esposo vivo. A união invisível, 113, ele fala novamente, toca o assunto de sua mensagem de casamento e divórcio. Agora note, a Bíblia claramente diz aqui que seu primeiro esposo tem que estar morto. Não só repudiado, ele tem que estar morto. Agora, acabei de pregar acerca de casamento e divórcio, e todos vocês sabem acerca disso. Não estou falando agora unicamente a essa congregação aqui, mas através da nação. Muito bem, agora, vê o que sucedeu em casamento e divórcio? Quando os 7 selos foram abertos, isso trouxe a real verdade disso. Então, aonde ele toca nos pontos sobre casamento e divórcio, depois de 21 de fevereiro de 1965, ao nascer do sol, ele toca novamente no assunto, casamento e divórcio, 224, pregado em 21 de fevereiro de 1965. Agora, sobre casamento e divórcio, veja, isso tem de ser revelado. Quantas pessoas já sofreram? Os pastores não têm uma resposta, não saber tratar do assunto, do pastor não ter revelação sobre a situação de casamento, para poder ajudar as pessoas que fizeram as coisas má, há restituições para elas. Aí quando realmente você traz uma mensagem sem azeite, tem que ter azeite, até que seja revelado. Você não sabe nada sobre o assunto. É como você está escutando um pregador falando tão forte, as pessoas ficam temerosas, né? As pessoas saem dali daquela pregação ali e não olham nem para os lados, porque veja só, o povo não vê nada sobre aquilo, e o pastor muito menos. Um cego guiando o outro, cai ambos no barranco, e o povo está confiando naquele homem, como que ele tem a luz para guiá-los. Por isso João comeu o livro dos selos e profetiza outra vez. Veja só, é o ministério do dia, é o ministério da hora. Até que seja revelado. Você não sabe nada sobre o assunto, porém ele prometeu que nos últimos dias, nesta era, que cada mistério escondido na Bíblia seria revelado. Quanto sabe disso? Apocalipse capítulo 10. Jesus prometeu isso, que todos os mistérios sobre casamento e divórcio, todos esses outros mistérios seriam revelados no fim do tempo. Agora a mensagem 22 de agosto de 65, que é Cristo é revelado em sua própria palavra, ele novamente dá um toque sobre esse assunto. Parágrafo 40. E por falar nisso, as pessoas que ouvem essas fitas, muitos as enviam e dizem: por que em casamento e divórcio você diz isto e aquilo? Eu disse aquilo tantas vezes, né? Essas fitas vão somente, estou falando da minha congregação, eu não sou responsável pelo que Deus te dá para pastorear, eu sou responsável pelo tipo de alimento que dou a essas pessoas. Isso é somente para esse tabernáculo. Vê, agora, se as pessoas desejam ouvir fitas, isso é com
elas. Não se obriga as pessoas a ouvir fita do irmão Brano, minha, do pastor Osmar. Não se obriga. Você sente a necessidade de alimentar a sua alma com a mensagem do dia. Há uma mensagem. Tem tanta comida aí fora. Agora só tem um alimento para a alma, que é a palavra, a mensagem do dia. Você alimenta o corpo com alimento natural. Aí tem o espírito, né? Que você alimenta com música do mundo, filme, futebol, né? Isso aí só vai realmente levar a sua alma a trevas. E a alma que fica sem comer em jejum a semana toda, eu às vezes digo, as pessoas passam uma semana e não lê um versículo da Bíblia. Tem gente que não lê um versículo da Bíblia, passa a semana toda. Passa o tempo no celular e às vezes tem um busca no celular e não lê um parágrafo da mensagem, porque o busca tem mais de 300 mensagens ali, e tem a Bíblia. O YouTube está cheio de pregações para a alma, tem pregação para o espírito também. Só que o espírito é de natureza mundana, a alma é eterna. Jesus vai redimir a sua alma, redimir a minha alma. Ele diz: você ouve se você quer. Isto é com elas, mas estou falando ao que Deus tem me dado. Foram os seus pecados que foram omitidos. Alguém escreveu e disse: bem, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Você disse que nossos pecados, eu não disse aquilo, eu disse, veja isso é somente para essas pessoas bem aqui, para as pessoas aqui no tabernáculo.